Bem-vindo a mais uma aula online. Eu sou a Damaris Alfredo, sou especialista em desenvolvimento de pessoas com mais de 15 anos na área. E eu vou te conduzir na aula de hoje para a gente falar de reconhecimento profissional. Para a gente começar, eu quero que você pegue um papel e uma caneta e você vai anotar o que é reconhecimento profissional para você. Qual é a definição que você dá de reconhecimento profissional? O que vem na sua cabeça quando você pensa em reconhecimento profissional? Muitas vezes a gente pergunta, para as pessoas o que você quer na sua carreira e as pessoas dão essa resposta: eu quero ser reconhecido profissionalmente. Mas o que é reconhecimento profissional para você? Para algumas pessoas pode ser aumento de salário, ganhar mais, que entra na questão de reconhecimento financeiro. Para outras pode ser o desenvolvimento de novas competências, de novas habilidades, a oportunidade de desenvolver novas competências, novas habilidades. Para outros pode ser a oportunidade de progressão na carreira, de mudar de cargo mesmo, de crescer na carreira nesse sentido, de ir evoluindo na carreira. Para outros pode ser o retorno do chefe, um elogio do chefe, que o retorno tem muito a ver com aquele sentido de estar me dizendo se eu estou no caminho certo ou não. E para você, o que é reconhecimento? Anota aí, Pega esse papel, essa caneta e anota aí para você o que é reconhecimento profissional. Uma das coisas que eu quero trazer com você nessa aula é justamente isso, o significado das coisas. Eu sou formada dentro das minhas formações. Eu sou formada em programação neurolinguística e a PNL ela fala muito disso, que a gente precisa muitas vezes afunilar aquilo que de fato é pra gente. A gente ouve muito isso, as pessoas falando: eu quero sucesso, mas o que é sucesso para você? Aquilo que é sucesso para você pode ser diferente da definição de sucesso para mim. Então a gente precisa ter essa clareza. Então já no início da aula eu quero que você tenha essa clareza do que é reconhecimento profissional para você. Porque assim fica muito mais fácil, até para a gente definir plano de ação, definir aquilo que se deseja, aquilo que se espera, quando eu tenho clareza do que de fato é e o que eu quero para mim. Nessa aula eu quero falar um pouquinho com você sobre comportamentos que sabotam o seu reconhecimento profissional. Quero falar também como utilizar a inteligência emocional para você conseguir se destacar, e receber o seu reconhecimento profissional, e também como você solicitar feedback para o seu chefe. Às vezes eu escuto muito isso. As pessoas têm essa vontade de querer saber se está indo no caminho certo ou não, mas não sabe como pedir esse feedback, Fica muitas vezes esperando o chefe e o chefe não vem, e aí, o que fazer? Então eu quero abordar um pouquinho esses pontos com você, tá bom? Então eu espero que você já esteja com seu papel, com a sua caneta, que já tenha respondido essa pergunta para que a gente possa seguir viagem nessa nossa aula aqui. Para a gente começar a nossa aula, eu quero falar com você sobre o ciclo de vida da carreira, o que eu chamo de CVC, o ciclo de vida da carreira. Ele foi inspirado no ciclo de vida do produto, que a área de marketing utiliza muito, e eu olhando e estudando isso, eu acabei aprimorando para o CVC, que é o ciclo de vida da carreira. Imagina a sua carreira, eu não sei a idade que você tem, mas imagina a sua carreira na seguinte forma, Isso daqui é o que diz a média, mais ou menos, E você vai vendo aí em qual momento você está no ciclo da carreira. Geralmente a pessoa inicia a sua vida profissional, vamos colocar a partir dos 16 anos. Então dos 16 até os 21 anos mais ou menos, a gente chama do primeiro passo na carreira profissional. E esse primeiro passo, a pessoa se coloca como um estagiário. Não necessariamente a pessoa começou a vida profissional dela como estagiário, às vezes como um auxiliar, como um assistente, como um menor aprendiz. Mas é o primeiro passo ali na carreira, no ciclo da carreira, é como estagiário, que é aquele momento que a pessoa ela tem pouco conhecimento, pouca habilidade, mas tem muita vontade de aprender. Nesse momento, o reconhecimento para ela, reconhecimento é a oportunidade de aprendizado. Ela tem pouco conhecimento, tem pouca habilidade e muita vontade de aprender, que a gente chama ali no chá, quando a gente fala de competência, a gente chama no chá com azão grande, a atitude dela tá grande, a vontade de aprender tá grande. No entanto, ainda falta muito conhecimento e muita habilidade para dizer que essa pessoa é um profissional competente. Nessa fase,
O foco está no aprendizado, logo, ser reconhecido são as oportunidades que a empresa pode oferecer para ela de desenvolvimento e aprendizado. A segunda fase é quando a pessoa começa a se tornar um assistente. Então imagina que ela entrou como estagiário e aí alguns anos depois, mais ou menos uns 3 anos depois, a gente já começa a chamar essa pessoa de assistente. Na fase de assistente, ela já tem um certo conhecimento, ela já tem habilidade e ela ainda tem muita vontade de aprender. Nessa fase, geralmente, as empresas estão pagando o que o mercado está pagando para esse profissional, mas esse profissional está ali, com vontade de se desenvolver ainda mais. E nessa fase, vamos dizer que ele está aí na idade média, mais ou menos, de 24 anos, 25 anos, mais ou menos. Nessa fase, esse profissional está investindo também na sua vida pessoal. Então, para ele, reconhecimento não é só a oportunidade de aprender, mas é a oportunidade de ser remunerado melhor. Então, ali também, eu sempre falo que nessa fase da vida, as pessoas elas têm também mais oportunidades de trabalho. Geralmente essas pessoas mudam de emprego e encontram oportunidade, porque tem bastante oportunidade de trabalho nessa fase da vida, né? São várias oportunidades. Então, se a pessoa vê que tem uma oportunidade de ganhar um pouco mais, é quando ela faz a transição de carreira, a transição de empresa, né? Não necessariamente de carreira. Mas é nessa fase que a pessoa, o foco dela, o reconhecimento para ela é a questão financeira, até por conta que ela está procurando investir em outras áreas da vida, como comprar o seu primeiro apartamento, trocar de carro, investir em cursos de formação e tudo mais. A terceira fase, que a gente já chama uma fase a fase da maturidade, a pessoa já se tornou um expert e ela vai estar aí mais ou menos na faixa dos 30 anos. Nessa faixa dos 30 anos, a pessoa já fez a sua graduação, a sua pós-graduação, já investiu no seu primeiro apartamento, né? Já está lá com a conta, com o carnê, como eu gosto de brincar, com o carnê do seu primeiro apartamento, do seu carro financiado. Ela já fez uma série de investimentos e ela já tem conhecimento, habilidade e atitude, né? Ela já tem. Então ali a fase do expert, porque é a fase que ela já domina aquilo que ela faz. E nesse momento, na faixa aí dos 30 anos, essa pessoa ela começa a se questionar uma série de coisas. Do tipo, será que a vida é só isso? Trabalhar, pagar boleto? Será que a vida é só isso? Ou tem mais coisas? Nesse momento, o reconhecimento para ela não está só atrelado à questão financeira. Não que não seja importante e não que ela não queira. Ela quer, mas ela começa a pesar outras coisas da vida, como também qualidade de vida. Até porque a nossa energia, falando aí biologicamente, a energia que a gente tinha aos 18 não é a mesma que a gente tem aos 30, né? Então a pessoa começa a levar em consideração uma série de outras coisas, inclusive essa questão da qualidade de vida. A quarta fase, que aí a gente já começa a chamar da fase do declínio, né? Porque até então a pessoa vem subindo na carreira, aí chega na fase do declínio, é a fase onde a pessoa tem conhecimento alto, habilidade alta, mas a motivação está baixa, né? A atitude dela está baixa. E aí é que ela começa a declinar, né? Porque ela para de ver sentido naquilo que ela faz. Ela tem conhecimento, ela tem habilidade, né? Ela sabe fazer, mas falta o porquê, né? O porquê que eu faço o que eu faço. E aí é nessa fase que a gente chama de declínio, porque a pessoa falta para ela inteligência emocional para dar volta por cima e ela começa a deixar a desejar, né? E é nesse momento, já é um profissional mais caro, mas não começa a entregar de acordo com os resultados da empresa, né? De acordo com aquilo que o cargo exige, e começa a entrar em declínio. O que é legal de se frisar, que às vezes a gente pensa a pessoa entrando no declínio, uma pessoa mais velha, né? Uma pessoa lá na faixa dos seus 50 anos e tal. Só que muitas vezes eu já acompanhei muito isso de profissionais com bem menos idade entrando no declínio, entrando bem antes no declínio, né? Porque faltou o fator A, faltou a vontade de aprender, faltou a atitude, né? Perdeu-se o sentido daquilo que se faz.
É nesse momento que muitos profissionais, ao chegarem na fase do declínio, começam a sentir um vazio existencial. Eles não enxergam sentido naquilo que eles fazem e começam a sentir ansiedade, angústia, mau humor, estresse, e alguns deles acabam buscando por uma recolocação profissional, né? Acredita que se mudar de empresa, se mudar de trabalho, vai voltar a encontrar aquele sentido, né? E outros acabam decidindo empreender, mesmo não tendo perfil nenhum para isso, mas acreditam que se sair da empresa, se desligar da empresa, pode ser que encontre novamente a motivação, né? O porquê de tudo. E é aqui que a gente precisa tomar muito cuidado, que nesse momento algumas pessoas elas acabam entrando no que eu chamo de modo off. Elas se desconectam da essência, elas se desconectam de quem elas realmente são, né? Por essa vontade de voltar novamente a encontrar sentido naquilo que fazia, elas acabam se desconectando delas mesmas, né? Elas ligam o off, elas entram no automático. E aí, no automático, elas começam a repetir padrão. É todo dia a mesma coisa, todo dia do mesmo jeito. Eu brinco, né? Eu falo, é o mesmo café da manhã, é o mesmo estilo de roupa que se usa, é o mesmo bate-papo, é o mesmo tipo de gente que está à sua volta, é o mesmo programa de TV, é todo dia a mesma coisa, todo dia a mesma coisa. E aí a vida fica como? Em branco e preto. Nesse momento que muitas pessoas acabam procurando por processo de coaching, né? Procurando por terapia, às vezes se conectando com a espiritualidade para tentar encontrar novamente um sentido em tudo, né? E se reencontrar e seguir o caminho, né? E é aqui que às vezes algumas pessoas acabam olhando e falando assim: se eu tivesse um reconhecimento profissional, se o meu chefe me elogiasse, se o meu chefe me desse uma promoção, tudo isso passaria. E não necessariamente. Porque é nesse momento que a pessoa precisa fazer o quê? Encontrar aquilo que de fato faz sentido para ela. E às vezes a pessoa está tão perdida, mas tão perdida, que ela acha que é o chefe dela que vai dar esse direcionamento para ela. Mas se nem ela sabe o que é importante para ela, o que é reconhecimento para ela, como é que o chefe vai poder ajudar? É nesse momento que eu quero dizer para você que se você estiver passando por isso, quem precisa de ajuda e quem precisa definir o que quer, o que deseja, tanto na carreira quanto na vida pessoal, é você. Eu vejo um erro que as pessoas cometem. Elas transferem, isso é muito da mentalidade aqui do brasileiro, a gente acaba transferindo a responsabilidade da nossa carreira para a empresa, para a chefia. E não, é nós, a carreira é nossa, é o nosso patrimônio. Então quem que deve saber, quem que deve ter clareza daquilo que faz sentido, daquilo que deve buscar para a vida, é a gente mesmo, né? E é por isso que é importante a gente parar, como nesse momento, assistir essa aula, refletir, fazer o exercício, pensar o que é reconhecimento para mim, em qual momento da minha carreira profissional eu me encontro. Eu estou na fase de estagiário, com pouco conhecimento, com pouca habilidade, mas com muita vontade de aprender. Eu estou na fase do assistente ali, com conhecimento, com habilidade, com atitude e com muita vontade de receber um reconhecimento financeiro, né? Ganhar mais para investir em outras áreas da minha vida. Ou eu estou na fase do expert, com muito conhecimento, com muita habilidade, com atitude, com vontade, mas pensando na minha qualidade de vida. Ou eu estou me vendo na fase do declínio. Eu tenho conhecimento, eu tenho habilidade, mas está me faltando a atitude para inovar, para renovar e dar a volta por cima. Em qual momento? Em qual momento você se encontra hoje na sua carreira profissional? Responder esse questionamento, pode ter certeza, vai fazer muito sentido para você. Eu acredito que até que muita coisa está fazendo sentido para você. E você deve estar se perguntando: ok, Damaris, eu já entendi a fase que eu estou, eu gostaria de saber quais são os comportamentos que podem sabotar o meu reconhecimento profissional. Bom, são vários, principalmente quando a pessoa está no modo off. Para eu explicar um pouquinho, deixa eu falar bem rapidinho com você sobre mentalidade. Eu já fiz vários vídeos, se você me acompanha no meu canal no YouTube já deve ter visto muitos vídeos falando de mindset, que é a palavrinha da moda, né? Que foi definida pela doutora Carol Dweck, que significa mentalidade ou atitude mental. A doutora Carol Dweck, ela definiu dois tipos de mindset: o mindset fixo e o mindset em crescimento. O mindset fixo é o que eu chamo da mentalidade off.
É o mindset que acaba focando naquilo que é sucesso e fracasso. Então, se eu coloquei uma meta e eu atingi tudo aquilo da meta que eu defini, eu tive sucesso. Agora, se eu atingir parte da meta que eu defini, eu sou um fracasso. Então, no mindset fixo, é um mindset da cobrança. É um mindset da idealização e um mindset da cobrança. É tudo muito extremado e acaba causando muito sofrimento. Quando a pessoa está no mindset fixo, ou ela é muito boa naquilo que ela faz, ou ela se sente um fracassado. E se ela se sente um fracassado, ela acaba procurando um culpado. Porque é doloroso demais a gente olhar e ver que se houve um erro foi porque eu falhei. Aliás, no mindset fixo, na mentalidade off, a pessoa ela não consegue fazer isso. Ela acaba jogando a culpa ou a responsabilidade para uma outra pessoa. E é nesse momento que ela tem alguns comportamentos que sabotam o crescimento dela dentro de qualquer organização. Por melhor que seja um profissional. Às vezes eu vejo gente com muito conhecimento, principalmente conhecimento técnico, com muita habilidade, mas acaba se sabotando na parte comportamental. Por quê? Alguns comportamentos que sabotam. Reclamação. A pessoa fica reclamando o tempo todo. Ninguém pode encostar perto dela, que ela encontra uma forma de reclamar e principalmente reclamam de outras pessoas. Geralmente as pessoas, quando elas estão nessa mentalidade, quando elas estão nesse mindset, o que elas fazem muito é buscar a comparação. Elas estão se sentindo inferiorizadas, elas estão se sentindo fracassadas, principalmente por ter colocado às vezes alguma meta, como por exemplo ser reconhecido rapidamente na carreira, e isso não aconteceu porque não depende só dela, né? Depende de uma estrutura dentro da organização. E aí elas acabam buscando o padrão de comparação. Eu sei que eu sei fazer, eu faço melhor do que a outra pessoa e eu não tenho reconhecimento como eu esperaria que tivesse. Então o que eu faço? Eu acabo me frustrando e quando eu me frustro, eu fico falando mal das outras pessoas. Aí reclama, faz a comparação, faz fofoca, acaba não tendo inteligência emocional, para qualquer coisa estoura, né? Xinga, fala mal, mal-humorado, estressado, né? Disputa, às vezes a pessoa tem muito conhecimento, muita habilidade, acaba fazendo uma disputa com o líder imediato e isso representa para ele uma ameaça e é óbvio, o líder ameaçado não vai promover a outra pessoa, porque se promover, o que pode acontecer? O outro pegar o lugar dele. Então são alguns comportamentos que a gente está cansado de ver dentro do mundo corporativo. Só que a pessoa, quando ela está na mentalidade off, ela se cega para tudo isso. E eu falo, o ego ele cega. E quando ele cega, a pessoa acaba tendo esse tipo de comportamento, sabotando não só o seu reconhecimento profissional, como colocando um prazo de validade dela dentro da organização. Infelizmente, para algumas pessoas, elas só acordam para a vida quando elas acabam sendo desligadas das empresas, né? Quando elas acabam passando por um desligamento. Aí que acorda para a vida, né? Na hora do desemprego é que elas acabam revendo o comportamento e mudando de comportamento. Eu não desejo isso para você, né? E eu espero que esse também não seja o seu caso. E é por isso que uma das formas para a gente lidar com tudo isso é trabalhar a inteligência emocional. E de que forma que eu costumo falar, né? O que eu costumo orientar, até as pessoas que fizeram o meu curso online, o Carreira Fora da Caixa, experimenta muito isso através dos conteúdos e das ferramentas. A inteligência emocional, muito mais do que conteúdo, muito mais do que a gente pegar um livro do Daniel Goleman e tentar decifrar toda aquela linguagem e colocar na nossa vida, mas é trabalhar a inteligência emocional de duas maneiras. Primeiro, expandindo a mentalidade, e a gente precisa buscar conhecer as nossas crenças, conhecer aquilo que nos limita, né? E aquilo que nos potencializa também. E uma das formas de reconhecer as crenças, de conhecer as crenças, é justamente isso que eu fiz com você no início dessa aula. É olhar o que é reconhecimento profissional para mim. O que é sucesso para mim? O que é trabalho para mim? Tem pessoas que têm a definição de trabalho como algo enfadonho, como aquela sensação de que eu estou indo para uma guerra.
né? Todo dia eu estou indo para uma guerra. E quem se prepara para ir para uma guerra, chega no ambiente corporativo, vai guerrear. E aí a pessoa não entende por que ela tem essa postura de que qualquer hora, quando qualquer pessoa me fala alguma coisa, eu acabo debatendo. Mas porque a definição que ela tem de trabalho é isso. Trabalho é uma guerra, né? Então a primeira coisa que a gente precisa fazer na inteligência emocional é expandir nossa mentalidade, é redefinir os novos conceitos. No curso Carreira Fora da Caixa eu faço muito isso, a gente pega desde as definições lá do que veio da infância, né? Eu uso muito aí a parte da psicanálise para a gente resgatar tudo aquilo que veio da infância até aquilo que a gente tem significado hoje e também traçando aquilo para o futuro. E a outra forma de se conectar é conhecer os seus valores. É incrível, a gente veio a um mundo zerado, né? Eu gosto da definição de celular, é como se fôssemos um celular limpinho, sem aplicativo nenhum. E os nossos pais foram colocando alguns aplicativos, né? Depois que a gente saiu da maternidade, os nossos pais e as referências foram colocando alguns aplicativos na gente. E a gente vai vivendo com aqueles aplicativos, depois vai para o mundo corporativo e começa a receber outros aplicativos. E aí alguns outros aplicativos que a gente recebe são muito diferentes daquilo que a gente aprendeu com os nossos pais. E meio que a gente dá uma perdida nisso, né? E é aí que a gente precisa parar, rever os valores, porque quando a gente começa a se desconectar dos nossos valores, a gente começa a se perder da nossa essência. E parece ser simples, mas dá um trabalho fazer isso, né? No curso Carreira Fora da Caixa eu tenho muitas ferramentas voltadas para isso. A gente precisa fazer isso, porque a gente precisa se conectar com quem a gente é. Quando a gente se conecta com quem a gente é, quando a gente entende o que é verdadeiro pra gente, né? O que faz sentido pra gente, todo o resto é resto, né? Então, trabalhar a inteligência emocional é isso, é a gente trabalhar desde a parte da expansão da nossa mentalidade até a conexão com os nossos valores. Eu costumo usar uma frase que é: quem não tem inteligência emocional sofre a ignorância emocional, né? Quem não tem a inteligência emocional sofre a ignorância emocional. A pessoa só vai agindo e às vezes tentando segurar os efeitos colaterais que tudo aquilo causou, né? Trabalhando um dia após o outro e sofrendo as consequências da falta de inteligência emocional. Eu espero que esse não seja o seu caso. Algumas formas que eu gosto de dar dicas, né, de ensinar as pessoas como trabalhar a inteligência emocional, é o que eu defino dos As. Aqui nessa aula eu vou trabalhar com você 3 As, mas na minha metodologia eu trabalho 6 As da inteligência emocional. Então, na aula de hoje eu quero trabalhar com você o autoconhecimento, o autocontrole e o autodesenvolvimento. O autoconhecimento é quando a gente precisa reconhecer, conhecer e reconhecer as nossas potencialidades e as nossas fraquezas, as nossas oportunidades de melhoria, né? A gente passa tanto tempo com a gente, mas ainda a gente se conhece pouco. É por isso que a questão da expansão da mentalidade, de reconhecer a nossa mentalidade, de rever as nossas crenças, de entender o quanto que tudo aquilo que a gente vivenciou com os nossos pais, o quanto tudo isso influencia pra gente. Eu falo pais, mas entenda tudo aquilo que foi referência pra você, né? Porque tem muitas pessoas que não foram criados com pais, mas aquilo que foi referência materna ou paterna pra você. O quanto tudo isso influencia. A gente não tem noção. Eu pego cada caso no coaching das pessoas trazendo histórias, né? Que quando a gente vai ver, a pessoa tá barrada hoje por alguma crença que ela se amarrou do pai no passado, né? Do pai ou da mãe no passado. Principalmente pais falecidos. Tem um peso tremendo na gestão da carreira. E para isso a gente precisa buscar o autoconhecimento. Quanto mais a gente se conhece, mais a gente se livra dessas amarras. É reconhecer seu ponto forte. Por exemplo, eu quero que agora, para um pouquinho, pausa essa aula e você vai escrever agora 10 pontos fortes que você tem. Eu já até imagino, Damares, 10 é muita coisa. E talvez você tenha até começado e de repente você começou e parou no 3º. Se você parou no 3º e está falando assim, ah não, 10 eu não consigo, 10 é muita coisa, pode ter certeza, o seu crítico interno, ele está muito acirrado. É o que eu brinco, eu falo, você está andando pela vida com o seu freio de mão puxado.
Só que andar pela vida com o freio de mão puxado é horrível. Você não consegue numa subida, você não sai do lugar. É o seu crítico interno. Porque você tem muito mais do que 10 qualidades, muito mais do que 10 pontos fortes. Mas você não consegue enxergar porque a voz do seu crítico interno está muito alto. Quando falta pra gente a luz da autoconsciência, do autoconhecimento, sobra a sombra do autocrítico. É por isso que a gente precisa buscar desenvolver o mindset, desenvolver a inteligência emocional e desenvolver o nosso autoconhecimento. Então, o primeiro A é esse. E aí existem N ferramentas que você pode utilizar. Como, por exemplo, no curso Carreira Fora da Caixa, que eu já falei aqui algumas vezes, a gente tem muitas ferramentas que eu ajudo a pessoa a expandir esse autoconhecimento. Você pode fazer através de um curso, você pode fazer através do coaching, você pode fazer através de terapia, você pode fazer através da espiritualidade, você pode fazer através de leituras de livros, enfim, ou juntar todas as técnicas, mas você precisa fazer essa busca pelo autoconhecimento. O outro A é o autocontrole. O quanto que o autocontrole é extremamente importante na gestão emocional da carreira, na gestão da inteligência emocional. O autocontrole é aquela respiração que a gente deve dar antes de sair falando aquilo que a gente pensa, né? Para não agir por impulso. A neurociência ela já explica que o autocontrole ele está dentro do nosso cérebro como um músculo. À medida que a gente vai exercitando, assim como um músculo quando a gente vai para a academia e exercita, né, o músculo do braço, perna, enfim, e à medida que a gente vai exercitando ele vai crescendo, mais forte vai ficando, o autocontrole também. Eu costumo brincar que é, antes de cada decisão, uma respiração, né? Respira, né? Para todo mal há cura. Aconteceu alguma coisa, tirou você do sério, respira. E existe N ferramentas que você pode também trabalhar para você desenvolver o seu autocontrole. Uma das coisas que eu sempre indico é a questão do esporte. O quanto que o esporte ajuda a gente a desenvolver a nossa força de vontade e o nosso autocontrole. Porque a força de vontade e o autocontrole, eles andam junto no nosso sistema, eles estão ali juntinho, né? Quanto mais eu desenvolvo isso, mais inteligência emocional eu tenho. E o terceiro A aqui da nossa aula é um dos A's mais importantes, que é o autodesenvolvimento. Quando foi o último curso que você fez? Quando foi o último livro que você leu? Quando foi a última palestra que você participou? Às vezes eu pego o currículo de pessoas que colocam lá que fez um curso de 2 horas há 5 anos atrás. Falo, pelo amor de Deus, nem coloca isso no currículo, né? Porque isso só mostra uma coisa, que você é um profissional desatualizado. A gente precisa o tempo todo estar estudando, o tempo todo estar lendo, participando de palestras, de cursos. Hoje o YouTube ele tem uma infinidade de coisas boas, de bons conteúdos, que a gente deve todos os dias consumir. Tem uma frase do Jim Rohn que ele diz assim: se você quer sucesso em qualquer área da sua vida, precisa investir pesado no seu desenvolvimento pessoal. Curso, palestra, treinamento não é custo, é investimento. Eu, há alguns anos atrás, desde 2012, do final de 2011 eu trabalho por conta, e como eu sou administradora de formação, eu sou cheia de planilhas, né? Eu tenho planilhas para várias coisas. E uma das planilhas que eu tenho, além da planilha da minha empresa, né, que eu acompanho o crescimento da minha empresa, eu tenho uma planilha que são as horas que eu invisto no meu desenvolvimento pessoal. Isso todos os dias, isso daqui não é para me gabar não, até porque eu vendo conteúdo, então eu preciso, né, me atualizar constantemente, mas todos os dias eu assisto uma palestra no YouTube, todos os dias, isso sem falta. Eu tô ali preparando meu café, coloco, enquanto preparo, né, tomo meu café, lavo a louça, eu vou assistindo uma palestra. Tem dia, quando a palestra é muito grande, às vezes eu vou em 2 dias, mas todos os dias eu tô consumindo alguma coisa. Só que em 2012, quando eu fiz lá o meu gráfico, eu fiz um gráfico, uma planilha de acompanhar as horas que eu investia em desenvolvimento pessoal, que são as horas em sala de aula, em treinamento. Isso eu venho fazendo desde 2011, falei 2012, mas eu me equivoquei, desde 2011. Todo ano eu vou colocando. E o que foi, o que eu peguei é que eu fiz uma comparação desde 2011, o quanto a minha empresa cresceu e o quanto eu investi
no meu desenvolvimento intelectual. Em 2016 foi um ano que a minha empresa teve a maior queda. E você deve estar se perguntando assim, Damares, foi por conta da crise. Na verdade, a crise ela começou no nosso país em 2014, o meu negócio sentiu, ele deu uma caída, mas não foi tanto. Em 2015 eu consegui reagir e cresceu. Mesmo em crise eu consegui crescer com a empresa. Mas em 2016 eu caí em 44%. Um negócio que vinha crescendo, ele caiu em 44%. Você deve estar se perguntando, mas talvez você não tenha trabalhado. Foi o ano que eu mais trabalhei. Nesse ano eu fiz muitas palestras gratuitas, eu ficava aqui no meu escritório até tarde, né, angariando pessoas para que eu pudesse vender o coaching, treinamento. Foi o ano que eu mais trabalhei. E sabe o que aconteceu? Foi o primeiro ano que eu não fiz nenhum curso de formação. O zero investimento no meu negócio, o zero investimento no meu desenvolvimento intelectual me gerou 44% de queda no meu negócio. Ou seja, é mais do que provado, quanto mais você desenvolve, mais você cresce na sua carreira profissional. Então, se você quer ter sucesso na sua vida, você precisa investir pesado, custe o que custar, você precisa investir pesado. E eu não estou falando só de inglês, não estou falando só de inglês ou de cursos técnicos que você precisa ter na área, mas é de desenvolvimento pessoal, de consumir mais conteúdo de inteligência emocional, consumir mais conteúdo de autoconhecimento, é desenvolvimento pessoal, é o quanto você cresce como pessoa, como ser humano. Eu tenho certeza que até aqui muita coisa já fez sentido para você, mas lá no começo da aula eu te prometi que eu ia te ensinar a como pedir feedback para o seu chefe. E de repente pode ser que você esteja nesse momento. Você se sente um profissional competente, você já tem todas as habilidades, mas ainda falta esse reconhecimento por parte da sua chefia. E o quanto que é importante pra gente receber esse retorno, né? Eu falo que o feedback, a palavra feedback, ela significa retorno, mas ela tem uma grande importância na vida do ser humano porque ela sinaliza se a gente está indo na direção certa ou se a gente precisa fazer algum ajuste de rota. Então, se esse é o seu caso, e às vezes tem muitas empresas que existem a cultura do não feedback, do não reconhecimento, infelizmente, ainda há muitos líderes que acreditam que se elogiar estraga, né? Existe ainda essa cultura. No meu livro Liderança Modo On eu falo muito sobre isso, né? O quanto que isso é prejudicial, o quanto isso é ruim para a cultura organizacional, para a mentalidade das pessoas que ali convivem. O feedback ele é extremamente importante para o ser humano, as pessoas precisam disso. Então, se você está passando por esse momento e sentindo que você precisa receber um retorno do seu líder imediato, mas a empresa não existe essa cultura, eu vou te dar algumas dicas do que você pode fazer. O primeiro caminho que você pode fazer, por exemplo, é dizer que você participou de uma aula online e que você está buscando o seu desenvolvimento pessoal e que você gostaria de conversar com o seu chefe para que ele pudesse te direcionar em alguns pontos, como por exemplo, mostrar para você os pontos fortes, né? Aquilo que você tem de positivo e aquilo que você precisa melhorar. Você pode fazer isso através de um e-mail, de uma mensagem, né, mandando para o seu líder e pedindo esse momento. Isso é uma das formas. Ou dizer, se de fato também você tiver, né, lendo algum livro de desenvolvimento pessoal, que você olhe, que você enxergue aquilo que você precisa melhorar, isso você também pode utilizar, né, pedir para o seu chefe esse minutinho para conversar. Uma outra forma, que é uma forma mais direta ainda, sem e-mail, sem mensagem, é você chegar nele e pedir, né? Falar diretamente, olha, eu gostaria de ter 5 minutos com você, pra gente conversar, eu gostaria de receber um feedback seu sobre o meu trabalho. E aí pode entrar na parte técnica, na parte emocional, né? Nas competências comportamentais, nas competências técnicas também. Mas uma coisa que você precisa ter muito claro, primeiro, o feedback do seu chefe é o ponto de vista dele, não significa que seja a verdade absoluta sobre as coisas, é só do ponto de vista que ele está vendo. E muitas vezes, existe, eu sempre falo, né, existe a nossa verdade, a verdade do outro e a verdade verdadeira de tudo.
Muitas vezes nós temos o nosso ponto cego, ou seja, algumas coisas, alguns comportamentos que a gente não consegue enxergar. Então o feedback do outro serve para ajudar com que eu olhe para esses pontos cegos e verifique se aquilo realmente é um ponto de melhoria ou se de repente é só um ponto de vista do outro que não vai me agregar muito na minha vida. Mas o feedback do outro, ele me dá a oportunidade disso, de eu olhar e avaliar se eu posso melhorar, né? Se aquilo realmente é verdade e se eu devo buscar uma melhoria ou se aquilo é só o ponto de vista do outro. Então a gente precisa ter muito essa clareza. E o principal é ter a clareza que a hora que você vai pedir o feedback, às vezes tem muitos seres humanos que tem a necessidade de pedir o feedback acreditando que só vai receber elogios. Então esteja aberto e apto a receber também os seus pontos de melhorias, porque todos nós temos e estamos nessa vida para isso, para evoluir. Eu espero que tenha feito sentido. Já anota aí quais vão ser as estratégias que você vai utilizar para buscar esse feedback do seu chefe. No meu curso Carreira Fora da Caixa, e agora eu quero pedir permissão para você para eu falar um pouquinho sobre isso, que é um curso online que eu desenvolvi em 2018, várias pessoas já passaram por esse programa. Ele é todo um programa focado em desenvolvimento emocional. Eu chamo ele de primeiro curso online em gestão emocional da carreira. E nesse curso, além das ferramentas de autoconhecimento, além das ferramentas de inteligência emocional, as pessoas ao buscarem mais, né, o seu autoconhecimento, elas têm condições de pedir um feedback mais assertivo. Então no meu curso eu acabo trabalhando diretamente e indiretamente também essa forma de solicitar feedback, essa forma também de buscar o seu reconhecimento profissional. O curso hoje, você consegue fazer ele em até 4 semanas, porque eu já na primeira aula eu te direciono de como você deve fazer. Se você quiser sentar e fazer o conteúdo tudo de uma vez, você pode, mas eu sempre direciono as pessoas a fazerem 15 minutos por dia, porque ele tem toda uma metodologia, toda uma estratégia que vai ajudar você a expandir ainda mais a sua cabeça. Mas são 4 semanas para você de fato mudar toda a sua definição e redefinição sobre carreira. Você pode ter certeza, é um curso que ele vai ajudar você a expandir a sua mentalidade voltado para a sua carreira profissional. Então o primeiro passo que a gente faz do curso é revisitar a sua história. Você vai entender o que foi o que proporcionou você chegar onde você está. Então você vai olhar a sua carreira, você vai avaliar as estratégias que você tomou, as escolhas que você fez, as decisões que você teve, né? Nisso você vai rever seus valores, você vai rever as suas crenças, você vai rever os seus talentos, as suas potencialidades, tudo com ferramenta. Você vai lá, vai aprender tanto conteúdo, porque todo conteúdo que eu trabalho é todo conteúdo de ponta, né? Pesquisa na área da neurociência, muita coisa de mentalidade, de sabotadores, tudo conteúdo novo, né? Voltado da psicologia, tirado da psicologia positiva, também tem muita coisa de psicanálise também, tudo para você entender a sua história. Depois você vai entender o seu momento atual, né? Aonde você está. Né? Quais são os conflitos que você tem, o que está te impedindo, né? Quais são os sabotadores que estão impedindo você de avançar na sua vida profissional, e aí sim a gente vai conseguir olhar para o seu futuro e traçar as estratégias, né? Para você ter clareza daquilo que você quer e traçar as estratégias para te levar até onde você deseja. Mais que um curso, ele é um programa de coaching. E o coaching é o quê? O coaching é uma forma da gente fazer as perguntas. No coaching a gente acredita que as pessoas já têm todas as respostas, né? As respostas estão dentro delas, e só que elas precisam saber como acessar. Então as ferramentas, elas ajudam nisso, em você buscar essas respostas que já estão dentro de você. Além disso, tem muita dica de livro, muita dica de conteúdo para você continuar se desenvolvendo. Sem contar que no final você faz também, né, o seu plano de ação, né, e traçando as suas estratégias para você continuar o seu desenvolvimento
pós-curso também. O curso ele é todo online, tem um canal aberto que você pode falar a qualquer momento comigo, né? Mandar sua dúvida, mandar sua mensagem, seu e-mail, inclusive muitas ferramentas que você vai fazendo eu vou pedindo para você me enviar para eu te dar esse feedback. Quer dizer, é um curso online, mas ele é todo assistido por mim, né? Monitorado por mim. Eu vou acompanhando você no seu desenvolvimento também. São mais de 50 aulas, mais de 25 ferramentas e mais de 110 perguntas testadas e aprovadas que vão ajudar você a desenvolver a sua mentalidade, a você a desenvolver todo o seu mindset e traçar as suas estratégias de desenvolvimento pessoal. Se você fosse fazer hoje uma formação em coaching, se você fosse fazer um curso aí em qualquer instituição renomada para você ser um coach profissional, você ia pagar em média de R$ 6.500 a R$ 8.000, dependendo da instituição. Mas já recomendo, se for fazer, faça numa boa instituição, invista numa boa qualificação para a gente não ter aqueles problemas que a gente anda tendo aí no mercado, né, de coaches meia boca. Então, se você for investir, é mais ou menos essa média de preço que você vai gastar, em torno de R$ 6.500 a R$ 8.000. Se você for fazer um curso de inteligência emocional, às vezes um final de semana que você vai fazer curso de inteligência emocional, um curso de imersão, você vai gastar em média, investir em média R$ 3.200. Um processo de coaching, ele sai em média, isso vai depender da região, mas em torno de R$ 2.000 a R$ 4.500, dependendo aí da região, se você for passar por um processo de coaching. Esse curso, Carreira Fora da Caixa, ele é muito mais do que um curso. Como eu disse, ele é um processo de coaching. Aliás, ele é o meu processo de coaching de carreira. São as mesmas ferramentas, as mesmas estratégias que eu utilizo com os meus clientes em sala de aula, né? Então, ele é muito mais do que um curso. Ele é um processo de coaching. Para você ter ideia, desde junho desse ano, se você entrar no meu site, você vai ver que o valor dele é de R$ 1.994. No entanto, para as pessoas que assistiram essa aula, eu estou abrindo um desconto especial, que é um bônus de 50%. Você vai poder comprar, só que para isso tem prazo também, né? Até para eu honrar as outras pessoas, você vai poder comprar esse curso com 50% de desconto. Ou seja, você vai poder comprar em 10 vezes de R$ 97, menos do que R$ 100 por mês, né? Para você ter um conhecimento de ponta, para você ter um curso que vai te ajudar no seu desenvolvimento pessoal e vai te ajudar também na sua carreira profissional. Uma das clientes que fez o processo de coaching, ela veio fazer porque ela já trabalhava numa empresa como analista de RH, ela já era sênior, mas ela sentia que a carreira dela estava patinando. E uma das grandes riquezas que ela teve no curso foi a questão dela trabalhar a inteligência emocional dela, se desenvolver mais e receber feedbacks da gestão. E aquilo, ela enxergou as potencialidades dela, inclusive ela viu algumas crenças que estavam emperrando ela, impedindo ela de crescer. Feedbacks antigos, de gestores antigos, que ela trazia ainda hoje como verdade absoluta sobre a vida dela. E quando ela quebrou essas crenças, ela acabou ficando na empresa por mais um ano e faz pouco tempo que ela se desligou para ir para uma proposta muito melhor de trabalho, como uma proposta de uma coordenação da área de RH, ou seja, ela cresceu na carreira dela, ela veio por um objetivo e acabou também alcançando um outro objetivo. E de repente é o seu momento, é o momento de você olhar e falar assim: eu estagnei, eu preciso de algo mais. E esse algo mais talvez esteja na hora de você investir na sua inteligência emocional. Então, se você ouviu essa aula, se tudo isso fez sentido para você, daqui a pouco eu vou te mandar um e-mail com mais informações do curso. Não deixe passar essa oportunidade. Então, se tudo isso fez sentido para você, não deixe passar essa oportunidade. Assim que você receber o seu e-mail, seja um dos primeiros a fazer a sua inscrição e garantir ainda hoje a sua vaga no Carreira Fora da Caixa. Eu espero te ver lá. Abraço, sucesso, espero que tudo isso tenha feito muito sentido para você. E se fez, me escreva contando os principais insights que você teve nessa aula. Sucesso e até a próxima aula!